Bem-vindo à primeira aula de violão para aqueles que nunca tocaram, que compraram um instrumento, mas não tem noção nenhuma, certo? Essa é destinada para você, então, que está começando do zero mesmo. Eu vou fazer uma apresentação do instrumento, que é importante você saber o nome das cordas, enfim, tá? Vamos ser bem direto, vamos começar então. Aqui eu tenho o violão de nylon, de corda de nylon, também tenho o violão de aço para mostrar a diferença entre eles, certo? O violão de nylon, tá? Todas as cordas são de nylon, tá? Inclusive essas cordas mais grossas, que são chamadas de bordões, só que ela tem um revestimento, mas também é um encordoamento de nylon que é colocado, ou seja, todas as cordas são cordas de nylon para violão de nylon. Importante saber que eu não posso colocar uma corda de aço num violão de nylon, eu posso arrebentar essa estrutura aqui. Tem algumas pessoas que costumam usar um ferrinho aqui e tal para reforçar, mas ou seja, esse violão ele é feito para nylon, não é feito para aço. O violão de aço tem uma outra anatomia, tem outro corpo, enfim, tem essa diferença, é bom saber. Violão é de nylon, corda de nylon. Violão de aço é para corda de aço, certo? Vamos lá então, vamos começar conhecendo o corpo do instrumento, bem rapidinho. Nós temos aqui a mão, o braço, o corpo do instrumento, a boca. Aqui nós temos o mosaico, que são esses desenhos. Nós temos aqui o cavalete, certo? Que apoia, segura as cordas. Nós temos as tarraxas, que servem para a gente afinar o instrumento, certo? E nós temos aqui as casas, tá vendo? Primeira casa, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, assim por diante, que são divididos por esses trastes, que são esses ferrinhos que dividem as casas. Muito bem. O violão se conta as cordas de baixo para cima. Primeira, mais fininha, lá embaixo. Primeira corda. Segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Então são 6 cordas contadas de baixo para cima, certo? Então a gente conta as cordas do violão de baixo para cima. As 3 primeiras cordas são chamadas de primas. As 3 primeiras, as 3 de baixo, as mais fininhas. As 3 últimas, as de cima, são chamadas de bordões. Bordões, as cordas mais graves, certo? Então aqui nós temos sons mais grossos, ó. E aqui embaixo as mais agudas, certo? Então é isso. A princípio é isso, certo? Vamos entender agora um pouquinho a respeito da maneira que a gente segura o violão, a postura masculina, certo? Existem várias formas, eu posso colocar para quem vai tocar violão clássico, separando aqui as pernas, ó, colocando o violão assim com a coluna reta na perna esquerda, certo? A postura feminina pode ser com as 2 perninhas juntinhas assim, ou cruzando a perna esquerda sobre a direita, na posição feminina, certo? Mas, contudo, toque da maneira que você sentir mais à vontade, desde que você não esteja com a coluna torta, com a coluna retinha sempre, certo? E eu vou começar explicando já um exercício para a gente já começar aprendendo a praticar. Então, a partir de agora, já vamos para a aula prática. Pega o seu instrumento aí, dá pause no vídeo, senta confortavelmente. Vamos colocar a mão bem aqui nessa região aqui do braço, ó, mais ou menos aqui, nessa metade. Você vai colocar aqui em cima e nós vamos ter ela meio que atravessado aqui. Aqui na boca do instrumento, onde tem essa cavidade, a gente vai tocar, é aqui que se toca. Procure não tocar no violão aqui, nem muito aqui na frente, tá? E o violão tem tamanhos diferentes, conforme a idade da criança, o tamanho e a altura também tem tamanhos diferentes, tamanho 15, 16, enfim. E você pode chegar na loja quando for comprar e ver, meu filho tem tal idade, enfim. E tem o tamanho padrão mesmo, né? Então vamos lá. A primeira corda, a gente tem as 7 notas musicais Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A primeira corda ela é afinada em Mi, certo? Então é a corda Mi. E a sexta corda também é Mi. Essas duas são corda Mi, tanto a primeira quanto a sexta, certo? Primeira corda Mi, segunda corda Si, terceira corda Sol, quarta corda Ré, a quinta corda Lá, a sexta corda, como a gente falou, Mi. Então a primeira e a última são o Mi. Esse Mi é um Mi médio, mais agudo, esse Mi é um Mi grave, certo? Ok. Interessante afinar, tá? Falando de afinação, a gente vai aprender isso um pouquinho mais pra frente. Você pode afinar na altura com um afinador eletrônico que auxilia a gente a conseguir afinar, tá? A princípio, eu vou entrar já na parte mesmo prática, tá? Depois eu vou trocar de violão, vou pegar o violão de aço para a gente poder sentir as diferenças, tá?
eu vou começar com o exercício com a mão direita. Primeira coisa que eu acho que a gente deve começar com a mão direita, tá? Vamos fazer usando a palheta, que é um periférico, né, que a gente usa para tocar o instrumento. Vamos ensinar como é que se pega na palheta, como que se usa, mas eu vou começar primeiro usando o indicador e médio, esses dois dedos, tá? Essa parte é uma parte que talvez seja um pouco difícil, talvez seja um pouco, não seja tão agradável de fazer, mas é muito importante que se treine, que se faça, dá toda a diferença. Então, realmente, se começar do jeito certo, vai ficar tudo muito mais fácil no futuro. Então a gente precisa primeiro um condicionamento físico para conseguir dar conta de tocar, pegar velocidade, trocar rápido, não doer a mão. Então já desde o começo, a postura, tudo tem que ser muito correto, certo? Vamos começar então aqui. Como a gente já viu, né? O corpo relaxado, a coluna reta. A gente vai ter aqui o braço nessa região aqui do meio e curvado. O dedo indicador e médio a gente pode dar uma esticadinha. Esse dedo indicador, aquele que aponta, e o médio, o maior. Nós vamos tocar na primeira corda, tá? Vamos tocar assim, ó, apoiando na corda que está em cima. Então, observe, eu toco na primeira corda, o indicador, apoiei na corda que está em cima. Agora, eu vou fazer a mesma coisa na mesma primeira corda com o médio. Ó, o meu dedo médio vai tocar na primeira corda, levantei o indicador e vou tocar apoiando na segunda. Certo? Então, vamos de novo, ó. Indicador na primeira, médio na primeira também. Apoiando na corda de cima. Outra vez. Indicador. Médio. Apoiando na corda que está em cima. Ó. Indicador. E médio. Agora vamos fazer junto comigo. 2 e... Indicador. Médio. Indicador. Médio. Certo? Vamos tocar agora 8 batidas, 8 toques, indicador e médio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parou? Pode congelar o vídeo e fazer você sozinho, 8 vezes só na primeira corda. Pode gastar uns 5 minutinhos se quiser para acostumar. Depois fica no automático, certo? Agora eu vou para a segunda corda, mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? E agora a terceira. E assim todas as cordas, certo? Quarta, vai apoiar na corda que está em cima, indicador e médio. Depois a quinta. E a sexta, por último. A sexta, ela não tá... Eu posso ou apoiar aqui na madeirinha ou deixar suspenso, sem apoio, certo? Agora eu vou colocar um metrônomo, que é um contador de tempo. Ele nos dá a velocidade, que a gente chama de BPMs, de batida por minuto, tá? Vamos colocar, pode tocar o metrônomo aí, isso, a 60, para a gente poder começar o exercício, tá? Pode ser a 75 BPMs, que é uma velocidade interessante, tá? Vamos tentar tocar junto com essa batidinha, ó. Por enquanto, só o professor, sozinho, só eu. Vamos fazer só 4 em cada corda. 1, 2, 3, 4. Segunda. 2, 3, 4. Terceira. Só eu. Quarta. 2, 3, 4. Quinta. 2, 3, 4. Sexta. Quando chegou na sexta, eu vou baixar, vou para a corda que está anterior, a corda de baixo. Desci para a quarta. Desci para a terceira, desci para a segunda e recomecei de novo, certo? Ok, parou a batida. Aí você que está começando, você não vai conseguir fazer dessa velocidade, você vai fazer bem lento. 1, 2, 3, 4, segunda corda. Treina devagarinho, a velocidade vem com o tempo, tá? Só para vocês terem uma ideia do que é possível fazer. Coloca aí 80 BPMs, por favor, que é um pouco mais rápido. Eu vou subdividir para vocês verem o tanto que a gente pode criar velocidade através das semanas e dos meses e dos anos. Por favor, pode soltar. Então eu posso fazer, por exemplo, bem lento, ó. Segunda. Terceira, né? Depois eu
Posso dobrar isso, ó. 1, 2, 3, 4. Posso dobrar mais ainda. 1, mais 2, mais 3, mais 4. Posso dobrar mais ainda, né? E assim por diante, certo? Então, primeira coisa é treinar muito esse exercício, subindo e descendo, sequência de 4, de 8, sempre começando bem lento, tá? Muito obrigado, pode parar o metrônomo aí. Agora vamos treinar também com a palheta, porque a gente também tem que saber usar os dois, tanto o indicador e o médio, certo? Que é essa técnica, e também com a palheta, ou palheta. A palheta é o seguinte, a gente faz assim com a mão, ó, e coloca a palheta, você dobra o dedo assim, coloca a palheta aqui e segura com 2 dedos. Então, apenas 2 dedos que segura na palheta, certo? Ó, esses outros 3 aqui não segura. Nunca pegue a palheta com 3 dedos, tá? Nunca use 3 dedos, sempre 2, ó. Desse jeito aqui, tá? Ó, dobrou. Cada pessoa tem um jeitinho diferente de tocar, não dá pra querer padronizar o jeito de segurar a palheta. Mas é importante entender que são apenas 2 dedos que a gente pega na palheta, certo? Apenas 2, tá? Então vamos soltar o metrônomo e vamos fazer com a palheta. Como se treina? Para baixo e para cima, ó, tá? Então olha só, para baixo, ó. E para cima. Baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima. Só numa corda. Pode contar 4 em cada corda. Primeira, 1, 2, 3, 4. Segunda, 2, 3, 4. Terceira, 2, 3, quarta. E assim por diante, tá? Só que você que está começando, segura um pouquinho. Você vai fazer bem lento, ó. 1, 2, para baixo. 3, para cima. 4, trocou de corda. Segunda agora. 1 para baixo. 2 para cima. 3 para baixo. Bem lento. 4 para cima. Tem que ter bastante paciência. Quarta corda. Terceira, perdão. Baixo, cima. Baixo, cima, certo? E assim por diante. Pode colocar o metrônomo, vai pegar a velocidade. Então a gente pode tocar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aí vai começando a pegar a velocidade. Vai chegar um momento que a gente pode dobrar mais. 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 3. Depois, assim por diante, né? A gente vai usar muito tanto um dedo quanto o outro. Olha a diferença que tem entre os dois sons. Se eu tocar, por exemplo, com o dedo, eu tenho um som, com a palheta eu tenho um som assim, ó. Se eu tocar com o dedo, um som um pouco diferente. E com a palheta, um pouquinho mais brilhante o som, o dedo um pouquinho mais clássico. A palheta fica mais brilhante, né? Então muda um pouco o timbre, né, de dedo e de palheta. Mas é bom conhecer, saber tocar das duas formas, tanto com a palheta quanto sem. Chegou num lugar, numa igreja, não tem a palheta, você sabe tocar com os dedos, né? Você consegue tirar um timbre bonito, né, sem a palheta também. Então essa é a primeira parte da aula, só a mão direita, certo? Depois que você treinou pelo menos uns 3 dias, só a palhetada e o dedo já está ficando bem automático, já não precisa mais olhar para as mãos, já consegue subir e descer, já está indo no piloto automático, a gente pode começar a trabalhar com a mão esquerda junto ao mesmo tempo, tá? Quando é criança, a gente pede para treinar só a mão esquerda sozinha, tá? Para não juntar já na primeira aula as duas mãos, que fica difícil. Então a gente pratica só essa mão, né? Depois tenta colocar a outra. Então esse vídeo ele pode ser dividido para níveis diferentes. Para quem é criancinha, por exemplo, que é mais frágil, que cansa rápido, pratica só a mão direita, deixa só a mão direita.
O adulto, o adolescente que já tem uma estrutura de compreensão mais fácil, que tem uma evolução mais rápida, ele já pode fazer a aula inteira para uma semana, certo? Então, o que nós vamos trabalhar agora para a mão esquerda? Nós vamos começar entendendo a postura de solo da mão esquerda. Agora eu vou ter que virar o violão nesse ângulo de cá, para que você possa ver o dedo aqui atrás como ele tem que ficar, certo? Então aqui atrás o dedo ele não pode, na posição de solo, ele não deve ficar aqui em cima, mostrando o polegar aqui, ó. Ele deve ficar retinho aqui. Também não deve ficar de lado, certo? Ele deve ficar assim. Não sei se está dando para ver bem aí. Então aqui é a postura correta para se tocar esse exercício que nós vamos fazer agora. Deixando o dedo polegar aqui e não assim e nem lá em cima, certo? Não pode ficar aparecendo aqui em cima para este exercício exclusivamente. Isso é muito importante, essa postura, então, né? Vai dar uma dobradinha aqui, vai doer aqui nos primeiros dias, não tem jeito. Mas é muito importante a gente pegar já a postura certa, não acostumar errado. Que nem dirigir, acostuma errado, aí para corrigir tem que tirar vários vícios. E os vícios são fáceis de adquirir, difíceis de ser consertado depois, tá? Então, nós vamos agora trabalhar um pouquinho com a mão esquerda sozinho. Vamos colocar o dedo indicador, a gente chama de dedo 1, e ele vai tocar sempre na casa 1, essa primeira casa, para este exercício, certo? Não quer dizer que a gente não vai tocar o dedo 1 em outros lugares. Para esse exercício, o dedo 1 vai tocar na casa 1, o dedo 2 vai tocar para a casa 2, o dedo 3 vai tocar para a casa 3, e o dedo 4 vai tocar para a casa 4. Então, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Dividido por esses trastezinhos aqui, que são chamados de trastes, tá? Então, eu vou tocar com o polegar aqui atrás, que a gente já viu, e vou arredondar meu dedo. Não posso estar com as unhas compridas para tocar, especialmente na mão esquerda, senão eu não vou conseguir colocar no ângulo certo, certo? Então, o ângulo é mais ou menos esse, ó. O dedo não pode tocar assim, ele tem que estar assim, neste ângulo, cada um dos dedos, ó. A gente vai tocar com essa parte aqui, onde você pode ver onde é que vai estar machucado, vai estar ferido ali. Ferido não, marcado, melhor falando, né? Está marcado ali, tá vendo? É a parte onde a gente vai usar para tocar o violão em cada um dos dedos, certo? Então vamos lá. Vamos tocar primeiro só a mão esquerda, dedo 1 na casa 1. O dedo 2 acrescentou na mesma corda, na corda 1 também. Então eu tenho o dedo 1 na casa 1, mais o dedo 2 na casa 2. Agora eu vou ter o dedo 3 na casa 3, sem tirar os outros. E acrescentei mais o dedo 4 na casa 4. Isso aqui parece que é impossível para algumas pessoas fazer, vai ser muito difícil. Talvez seja até desanimador, mas eu tenho uma notícia boa para falar para vocês. Se tiver muito difícil abrir o dedo 4, não tem problema. No começo a gente tenta colocar e não vai mesmo, vai tentar com a outra mão, empurrar, faz parte, o dedo quer dobrar, dói rapidinho, cansa, não tem problema. A gente pode começar esse exercício, se você quiser, lá na 7ª casa. Primeira casa, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e 7ª. Faz de conta que a 7ª casa é a primeira, certo? Então faz de conta que aqui é a primeira casa, assim como essa aqui é a primeira, fica mais pertinho. Dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4. Porque quanto mais para cá, mais afinam, mais estreitinho fica. Então fica menos difícil. Tá? 1, 2, 3, 4. Soltou tudo outra vez. Dedo 1, deixando o dedo 1 acrescentando 2, deixando o 2 acrescentando 3, acrescentando 4. Certo? Segunda corda, dedo 1, segunda também 2, 3, 4. Terceira, 1, acrescentou 2, 3, 4. Quarta, e o pulso vem um pouquinho mais para cá, ó. 1, acrescentou 2, 3 e 4. Quinta, 1, 2, 3 e o 4, deixando os dedos. Sexta, 1, 2, 3 e o 4. Chegou lá em cima, parou, descansou a mão, tá? Uma criança, por exemplo, pode fazer só na primeira corda,
tá? Primeira, segunda, terceira e quarta. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Depois ele tenta nas duas primeiras, vai para a segunda também. Só que não precisa já querer fazer até lá em cima. Isso aqui é mais para adulto, mais para quem já tem mais facilidade. Feito isso, nós vamos começar a tocar. Depois que você treinou bastante, mais uns 10 minutos, só subir e descer, nós vamos começar a tocar. Um com o indicador, apoiou na corda de cima. Deixando o dedo 1, acrescentando o dedo 2, 2 com o médio. Acrescentei o 3 com o indicador. E acrescentei o 4 com o médio de novo. Lembrando que eu só estou usando o indicador e médio, não estou usando esses outros aqui. Para a mão direita, que está tocando, que dando golpe do som. Aqui eu estou usando todos eles, o 1, o 2, o 3 e o 4. Nessa mão, 1 indicador, 2 o médio, 3 indicador e 4 médio. Certo? Segunda corda, então eu vou trocar para a segunda corda aqui. E a mão direita também, eu tenho que prestar atenção que eu vou tocar na segunda na mão direita também. Então esteja certo que você está na segunda corda nas duas mãos. 1 indicador, 2 o médio, acrescentou 3 indicador, 4 médio, próxima corda, 1 indicador, trocou nas duas mãos, certo? E a próxima... o tempo vai ficando mais fácil. Subir de corda nas duas mãos, deixando os dedos. E agora na última, indicador. Cheguei lá em cima, vou descer uma por uma, ó. Desci em cada uma das mãos. Desci e vai indo. Com o tempo, jamais na primeira semana, no primeiro mês, vai começando a ficar mais fácil de pegar velocidade. Vamos dar um exemplo lá. Vamos começar com o metrônomo novamente. Pode soltar para ajudar a gente. Vou tocar agora, isso aqui é um pouco mais avançado, tá? Junto com a batida, ó. 80 BPMs. Bem firme, ó. Tira o som com firmeza. De novo, pode fazer uns 10 minutos aí, ou 20, ou meia hora, ou 1 hora, quanto você quiser. Aí com o tempo, pode deixar. Com o tempo vai aumentar a velocidade. E mais ainda. Mais difícil. Você pode dividir ainda mais velocidade. Aí fica difícil de fazer muito rápido, né? Mas enfim, pode pausar aqui. A gente pode pegar uma velocidade que fica interessante, e aumentar. Isso aí é de acordo com a habilidade, com o treino, mas sempre no clique, tá? Agora eu vou fazer o mesmo exercício com a palheta, tá? Vamos trocar de violão para a gente ver a diferença do timbre, por favor. Agora eu vou pegar o violão de aço, que tem um timbre mais brilhante, né? Um timbre mais popular, mais pop, né? E eu não vou tocar agora com o dedo, né? Agora eu vou tocar com a palheta. Vamos ver como é que isso vai soar, né? Então, mesma coisa. Então, a palheta eu vou ter o seguinte, o dedo 1 para baixo, dedo 2 para cima, palhetada para cima, dedo 3 para baixo, dedo 4 palhetada para cima. Troquei de corda nas duas mãos. Segunda corda aqui, palhetada para baixo, sem esbarrar em outra corda. Dedo 2 para cima, 3 para baixo e 4 para cima. E assim por diante. Terceira corda, quarta, quinta, desceu.
Depois, com o tempo, a gente pega velocidade. Tá? Não vou aqui colocar muito rápido, porque não precisa de velocidade, tá? É devagarinho que a gente vai começando. Mas é importante o metrônomo. Joga o metrônomo ali pra mim, que ele é uma batida que ajuda a gente a se policiar. Sempre baixo em cima. Tá? Então, mais ou menos isso para a primeira aula, para a gente começar já a juntar as duas mãos, deixando os dedos, tá? Só vai largar os dedos quando for para trocar de corda, certo? Treinar com o indicador e médio e treinar com a palheta também. Espero ter ajudado. Eu sei que não é fácil, não desista, não pensa que não precisa disso, tá? Isso aqui é muito necessário para a gente tocar num nível mais profissional, tirar um som mais bonito e conseguir fazer os solos, conseguir fazer as coisas. A gente vê que quando se faz para Deus, a gente que gosta de que nosso intuito maior, nosso coração é fazer para Deus, a gente tem que buscar sempre evolução, sempre melhorar, e é uma oportunidade que a gente está dando de uma aula prática, técnica, com a postura certa da mão, enfim, tudo de uma maneira confortável, o rendimento já vai ser outro, você vai ter um condicionamento físico que vai te permitir ir muito mais além. Que Deus abençoe, foi um prazer. Espero que na próxima a gente possa aprender cada vez mais ainda e dar um nosso melhor para o nosso Deus. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.